Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Aproveita que você acabou de chegar, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. E o tema do nosso devocional hoje, como foi prometido ontem, é os 10 mandamentos, parte 1. Nós temos feito aqui uma sequência de fatos na Bíblia. Falamos de José do Egito, falamos sobre a morte de José, aí veio a escravidão do povo ali no Egito, pelo novo rei não conhecer o José. Falamos sobre o nascimento de Moisés, sobre a sua criação no Egito. Falamos sobre o dia que Moisés acabou ficando enfurecido, pois um egípcio estava ali judiando de um hebreu, e o Moisés acaba matando aquele egípcio, foge para as terras de Midian, onde lá ele vai casar com Zípora, e viver ali nas terras de Jetro, seu sogro, e por um período ele ficou ali cuidando de ovelhas como um pastor, até o dia que o Senhor o chamou, aparecendo a Moisés numa sarça, e ali se inicia a escolha de Moisés, as 10 pragas e a libertação do povo. Até esse momento aqui, o Senhor ele não havia dado a lei ao povo. Primeiramente, o Senhor liberta esse povo, e aí no deserto o Senhor ele vai iniciar primeiramente a introdução da lei. Nós falamos aqui sobre a introdução da lei, que era pequenas ordens para ver se o povo obedeceria ou não obedeceria a sua lei. E nós demos esse exemplo através do maná, que o Senhor disse que todas as manhãs o campo amanheceria coberto com maná, o povo colheria o que cada um pudesse comer, mas que não guardassem para o dia seguinte, porque no outro dia estaria podre e com bichos, confiando que todos os dias o Senhor enviaria o maná, até mesmo aí uma associação à oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor tem um pão para nós diário, o Senhor ele tem um cuidado conosco diariamente. E nesse período em que Moisés ele é chamado, ele acaba deixando Jetro, acaba deixando também a Zípora e seus filhos, e agora que ele está no deserto, Jetro ficou sabendo de todo o feito de Moisés, e agora o Jetro ele vai até o Moisés no deserto e ele leva com ele a Zípora e os seus filhos para deixar eles agora com o Moisés, depois de ter passado esse período de tantas e tantas batalhas para poder saírem do Egito. E ali ele dá aquele conselho que nós estudamos ontem, onde Moisés estava cuidando ali de praticamente 2 milhões de pessoas, e o Jetro diz: Moisés, divide essa tarefa, senão você não vai aguentar. Já se passaram 3 meses que o povo saiu do Egito, e por o povo não ter uma casa, já que o Senhor havia prometido uma terra, mas eles ainda não estavam em posse dessa terra, então eles habitam em tendas. Mas essa questão de tenda aqui eu vou deixar para depois, quando nós começarmos aqui a falar sobre o tabernáculo. E agora o Senhor ele vai chamar o Moisés para uma conversa. Então Moisés pede que o povo espere lá embaixo, que não se achegue no monte. Ele vai subir o monte Sinai para poder falar com Deus. E o que será que o Senhor quer falar com Moisés? O Senhor quer lhe dar as tábuas com os 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles contêm muitas e muitas regras, e dentre essas regras, nós temos aqui 3 esferas. Então, os 10 mandamentos, nós podemos dividir ele em 3 esferas: a esfera moral, a esfera cerimonial e a esfera civil. E a primeira tábua que foi escrita, ela não foi escrita por Moisés. Os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo próprio Deus. E o Deus escreve e dá
essas tábuas a Moisés, mas como a gente conhece aí a história, quem conhece sabe que a primeira tábua ela foi quebrada, porque assim que o Moisés desce, o povo já havia descumprido um dos mandamentos que nós vamos falar hoje, que é adorar outros deuses. Haviam feito ali, através de Arão, um bezerro de ouro, e o Moisés, ao ver aquilo, Moisés acaba quebrando as tábuas, mas a segunda tábua foi escrita pelo Moisés, porém o conteúdo é o mesmo. E a lei, essas tábuas, os 10 mandamentos, eles revelam duas coisas. Primeiro, o mandamento ele vem revelando quem é o Senhor. Então a lei, ela revela quem é o próprio Deus. E a segunda revelação é que ela vem revelar o pecado e a necessidade de um Salvador. Vamos à palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha, aqui vai começar os mandamentos, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui nós temos a introdução de 3 mandamentos. Primeiro mandamento, ele diz lá no versículo 3: não tenha outros deuses diante de mim. No primeiro mandamento, o Senhor está combatendo aqui duas coisas. Primeiro, Deus está combatendo a idolatria. Deus está combatendo essa questão que hoje é até cultural. As pessoas, elas precisam ter ídolos. Em todas as esferas. Nós não estamos falando de uma religião específica, nós estamos falando do ser humano na questão cultural. Se você gosta de um esporte, você tem um ídolo. Se você gosta de música, sendo ela secular ou gospel, ídolos. Pessoas que são adoradas, pessoas que são veneradas, pessoas que são ali muitas vezes recebem aplausos que não eram para elas receberem. Aqueles aplausos deveriam ser dados ao Senhor. Então, o primeiro mandamento que o Senhor deixa aqui é: não tenha outros deuses diante de mim. Não coloquem nada que venha para usurpar minha glória. Não coloque nada que venha para substituir ou que seja concorrer comigo. Não coloque nada diante dos meus olhos. Não coloque nada diante da minha face. Como se Deus estivesse falando: se vocês quiserem fazer isso, façam, mas façam longe de mim. Façam sem que eu veja. É claro que aqui há uma certa ironia, porque aonde podemos nos esconder do Senhor? Até posso aqui dar o exemplo de quando Adão pecou e tentou se esconder do Senhor por trás de um arbusto, de uma árvore que seja. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Então, o primeiro mandamento que ele deixou é: não tenha outros deuses diante de mim. Então, toma cuidado com a idolatria. Esses 10 mandamentos, ele está sendo passado para 2 milhões de pessoas. 2 milhões, quase que não sai aqui, né? 2 milhões de pessoas. Imagina quantos deles ali acabaram sendo influenciados pela cultura egípcia, já que lá moravam, já que lá passaram 400 anos. E de lá também trouxeram manias e culturas egípcias de idolatrias, sendo que quando o Senhor enviou as 10 pragas, foi a desmoralização de 10 ídolos, de 10 deuses egípcios. Então nós precisamos ter essa consciência.
Deus está combatendo o politeísmo também. O que é politeísmo? Politeísmo é um sistema religioso que acredita na existência de vários deuses ou divindades. A palavra politeísmo vem do grego e ela significa aquele que adora deuses múltiplos. Então temos que tomar esse cuidado. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui o Senhor está combatendo ídolos que não estão só na esfera do pensamento ou na adoração, mas agora esses ídolos estão sendo, como eu posso dizer, eles estão sendo transmitidos através de imagens, eles estão sendo levantados através de esculturas. E o Senhor está dizendo: não faça. Por que ele está falando isso? De onde surgiu? O povo estava escravizado no Egito. E o que muito você vê no Egito? Esculturas. Esculturas que são veneradas. O Senhor fala: não faça isso. Ainda que vocês façam isso com a intenção de me adorar, não faça, porque eu não quero isso. Ah, não, mas eu vou fazer uma escultura, mas eu vou adorar a Deus. Não, não faça. O Senhor não quer esse tipo de adoração. O Senhor não quer esse tipo de veneração. E o terceiro mandamento, aonde nós vamos parar e amanhã nós vamos continuar, é: não adore essas coisas, nem prestes culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo: não presta culto. Não cultua essas imagens, não cultue, porque eu sou um Deus zeloso, ou seja, eu sou um Deus ciumento. Deus está mostrando para aquele povo, desde lá do início. Olha lá no versículo 1, então Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus. Esse Senhor aqui, ele traz o sentido de posse, vocês são meus. Vocês são o meu povo, vocês possuem a mim. E ele diz aqui: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olhem para mim. Então esses 10 mandamentos, ele está mostrando para aquele povo que eles já saíram do Egito. Nós também, quando nos convertemos ao Senhor, quando nós começamos a entender a Bíblia, nós temos que ter essa consciência: eu saí lá do mundo. Eu saí lá do mundo. Agora o mundo precisa sair de mim. Não tem essa expressão: a pessoa ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Então que possamos receber a libertação completa. E a lei do Senhor, ela vem libertar a mente daquele povo, vem libertar o espírito daquele povo, porque fisicamente eles saíram do Egito. Talvez fisicamente eu e você saímos de alguns lugares, mas será que ainda aqueles lugares não causam efeito em nós? Baladas, festas, badalações, lugares que frequentávamos, conversas que tínhamos, culturas que tínhamos. Então é hora de parar para analisar. Eu vou ficar por aqui, mas amanhã eu volto falando mais sobre agora faltaram 7 mandamentos. Hoje falamos sobre esses 3. Deus te abençoe, fique ligado, não esquece, compartilhe essa mensagem e até o próximo devocional.